Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. O tema de hoje é: o sábado foi abolido por Jesus Cristo. Ora, esse é um tema muito polêmico, mas pela graça de Deus, pelo mistério revelado no seu Evangelho, nós vamos explicar toda a verdade acerca do sábado, acerca do guardar o sábado. Lamentavelmente, pessoas de várias partes do mundo, pessoas que pertencem a várias denominações religiosas, elas guardam o sábado alegando que estão cumprindo a lei do Senhor. Pastores instruídos, teólogos, pessoas que pregam a palavra de Deus, elas ensinam as pessoas a guardarem o sábado, alegando que estão cumprindo a lei de Deus. Isto é lamentável. Lamentável por quê? Porque eles, sendo instruídos, tinham que pregar a verdade e não fazer as pessoas viverem coisas que não deveriam viver. Então, Tiago capítulo 2, do versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Deixa eu deixar um porém. A lei do sábado era somente aplicada aos judeus. A lei do sábado não era aplicada aos gentios, àqueles que não fazem parte ou não são de Israel. Que fique claro isto. A lei era apenas para os judeus. Era. Por que era? Porque já não é mais. Não é mais por quê? Porque foi abolido por Jesus Cristo. Então, Tiago relata acerca da lei. Diz que, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, aquele que cumpre um só mandamento e tropeça no outro, ele se torna culpado de todos os mandamentos. Então, a lei do sábado era o quarto mandamento da lei de Moisés. Então, se você cumpria a lei do sábado e você mentia, se você cumpria a lei do sábado e você transgredia qualquer outro ponto dos mandamentos, você se tornava culpado do sábado e de toda a lei. Então, Deus, ele sabendo que ninguém conseguia cumprir a lei, ele mesmo, pela sua misericórdia, decidiu descer, se encarnar, para ele mesmo cumprir a lei e depois destruí-la. Entendeu? Ninguém poderia ou conseguia cumprir toda a lei. E é por isso que Deus se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré para cumprir toda a lei no lugar dos judeus. Para quê? Para depois dela ser cumprida, ele abolir a lei. Ninguém que não fora judeu poderia cumprir a lei, porque a lei não era para ele. É por isso que Jesus de Nazaré era judeu. E Deus tinha que nascer judeu. Deus tinha que nascer judeu por quê? Porque a lei só era aplicada aos judeus para ele cumprir a lei no lugar dos judeus. Entende isso? Então, vamos ler Mateus capítulo 5, do versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas
cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Palavras de Jesus de Nazaré. Ele diz que eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. E em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem uma vírgula se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou, ele não disse que nem uma vírgula se tirará da lei para sempre. Não, ele disse até que tudo seja cumprido. E tudo isto, toda a lei, foi cumprida ou não foi cumprida? Foi. Porque se toda a lei não fosse cumprida por ele não teria morrido e não teria ressuscitado. Então, Jesus veio ao mundo, cumpriu toda a lei no lugar dos judeus e depois destruiu toda a lei. Então, não pode mais guardar o sábado, porque o sábado fazia parte da lei de Moisés e Jesus destruiu toda a lei depois de ter cumprido toda ela. A lei de Moisés, a lei que Deus estabeleceu por meio de Moisés. Romanos capítulo 10 do versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo ele diz que Cristo é o fim da lei. Então, fim da lei significa o quê? Significa que Cristo veio colocar fim da lei. Então, se Cristo colocou o fim da lei, como é que as pessoas hoje querem cumprir a lei guardando o sábado? Não pode. Não pode guardar o sábado. Por quê? Porque Cristo aboliu toda a lei, inclusive a lei do sábado. Ela foi abolida por Jesus Cristo e todos estão livres da lei de Moisés. Agora é uma nova aliança, agora é um novo pacto em que Cristo coloca o mundo inteiro sobre o seu ministério, que é o ministério do Espírito. Colossenses capítulo 2, do versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o sábado era uma sombra, não era o real. O sábado era uma sombra das coisas futuras que Cristo traria para nós, que é o reino do seu Pai. Então, a lei do sábado foi abolida. A lei do sábado era uma sombra das coisas futuras, coisas que Ele mesmo, Cristo, ia estabelecer aqui na terra. As coisas celestiais, as coisas que eram do Pai. Então a lei foi abolida, meus irmãos. Nada de guardar o sábado. Estamos todos livres, estamos todos sob o ministério da graça, o ministério do Espírito de Deus. Esse era o tema de hoje, meus amados. Graça e paz a todos vocês. Com amor não fingido, compartilhe esse vídeo a todos os irmãos, a todos aqueles que guardam o sábado, a todos aqueles que não sabem a verdade sobre o sábado, para que passem a viver segundo a vontade de Deus, para viver segundo a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Chega de viver como se fôssemos judeus, enquanto não somos. E nunca seremos judeus. Portanto, a lei não é aplicada a nós. E nem os judeus agora, porque foi abolida por Cristo. Então, subscreva-se no canal para receber mais vídeos. Dá um like, ativa o joinha, né? O sininho de notificações, para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo. E até a próxima.